Quantos aqui querem e desejam ouvir a pregação da palavra, digam eu. Então, se você deseja, abra sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 6. Evangelho por João, capítulo 6. É um texto muito conhecido, né? Mas eu acredito em algo que eu aprendi isso com meus mentores, que o que edifica a igreja não é ela ouvir o que nunca ouviu, mas ela ouvir o que Jesus falou, o que Jesus fez. Uma pessoa entendeu, disse aleluia. O que edifica a igreja, mas tem muita gente querendo falar novidade, acaba se embolando, criando coisa que não está na Bíblia, enfim, né? Se a gente ficar só com o que está na palavra é suficiente. Evangelho por João, capítulo 6. Quem já encontrou, diga eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Evangelho por João, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, disse a quem? Onde compraremos pão para estes comerem? Repita comigo, onde compraremos pão para estes comerem? No 3 você repete isso sozinho, 1, 2, 3. Quem é que está perguntando aqui, irmãos? Quem é que está perguntando? Jesus. Quem é que está perguntando? Então é Jesus que está perguntando. Onde compraremos pão para estes comerem? Aí o texto continua, verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, glória, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os que estavam assentados igualmente os peixes, a todos que queriam. E quando estavam saciados, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães que sobejaram que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Alguém já disse, e eu concordo, é uma frase, não sei quem é o autor dela, mas eu concordo muito com essa frase, que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. São as perguntas que movem o mundo. A verdade é que as perguntas movem o mundo, né? Eu não sei se você já teve essa experiência traumática na escola, mas eu tive muitas vezes, de o professor estar explicando alguma coisa. Tem alguns pedagogos e professores aqui, e o professor está explicando alguma coisa e pergunta assim, alguém aí tem uma dúvida? Já aconteceu com você, de você estar cheio de dúvida, mas você pensando, não vou levantar a mão, não, vou pensar que eu sou... Já aconteceu contigo isso ou só comigo? E você olha assim, não, eu quero fazer a pergunta, mas eu estou com vergonha. Então, essa questão das perguntas, é uma questão, geralmente, as perguntas elas movem, as perguntas elas mexem, as perguntas elas nos levam a uma reflexão. Eu lembro que a primeira vez que eu levei a minha filha mais velha, Giovana, que vai batizar no próximo batismo em fevereiro, e você tem que batizar também, irmão.
Olha para mim aqui. Quando eu levei a Giovana a primeira vez no zoológico, ela era bem pequenininha, devia ter lá os seus 5 anos. E eu me lembro que eu entrei com ela, e quando você entra no zoológico do Rio de Janeiro, tem 2 caminhos por onde você pode ir, que é o caminho ali pela gaiola, que você vê as aves e tal, mais para o canto da gaiola os répteis, e tem o caminho da esquerda, quem entra, que geralmente é o caminho de quem volta, que você começa vendo os primatas. E aí, como eu estava muito curioso, eu queria mostrar para ela os primatas que ali estavam, eu peguei ela e resolvi ir pelo caminho da esquerda. E eu me lembro que quando a gente chegou, que a gente viu o primeiro macaco que estava ali, eu lembro que ela olhou, ele estava com as 2 mãos na grade assim, e eu achei que ela ia ficar empolgada com aquilo, a Giovana. E ela me fez uma pergunta que me deixou desconcertado. Ela virou para mim e falou: papai, qual é o crime que ele cometeu para estar preso? E eu olhei para ele e falei: não, minha filha, não foi nenhum não. Na hora eu bolei uma resposta, eu falei: ele é um artista, ele vai sair dali, tem um camarim ali atrás para ele, um espaço grande, ele está fazendo graça ali mesmo, é para quem está passando. Mas eu fiquei perplexo com aquilo, eu fiquei pensando, como é que uma criança de 5 anos me faz uma pergunta, né, quase que com ares filosóficos desse jeito. Então as perguntas, elas movem, e uma das características de toda pergunta é que geralmente a pergunta é feita quando a gente não sabe o que quer saber, salvo OBS, observação, as mulheres, que de vez em quando as mulheres fazem uma pergunta já sabendo a resposta. É assim ou não é assim, irmãs? Irmão, quando a mulher chega para você e fala assim: isso, aonde você estava? Cuidado, geralmente ela já sabe onde você estava. Com quem você estava falando? O que você comeu, né? Que as mulheres que policiam os homens aí, geralmente elas já sabem. Então, salvo essa ocasião, geralmente as perguntas, elas são feitas quando alguém não sabe e quer saber. Eu só pergunto algo quando eu não sei e quero saber. Você só pergunta algo quando não sabe e quer saber. Mas o que a gente vai aprender nesse texto aqui é que Jesus é totalmente diferente. Jesus não fazia perguntas quando não sabia e queria saber. Jesus fazia perguntas quando já sabia e queria ensinar. E eu não sei se você entende isso, mas quando a gente olha para a Bíblia, toda vez que Jesus queria ensinar alguma coisa profunda, diferente, ele fazia uma pergunta. Toda vez que ele queria deixar uma lição clara, ele fazia uma pergunta. Por exemplo, no Evangelho por Marcos, quando a Bíblia diz que ele manda chamar o cego de Jericó, e aí ele faz uma pergunta para o cego que era algo óbvio. Ele diz assim: que queres que eu te faça? Aí o cego fala o óbvio e diz: que eu torne a ver, que eu volte a ver. Aí Jesus olha para ele e diz: não, você não entendeu, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí depois que Jesus diz isso, o texto diz assim: logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que Jesus queria ensinar com essa pergunta? É que a prioridade do cego era voltar a ver, mas a prioridade de Jesus era diferente, era salvar ele primeiro. Então Jesus ensina na história do cego de Jericó que muitas vezes aquilo que a gente mais deseja não é aquilo que a gente mais precisa. De repente você entrou aqui essa noite desejando muito fortemente algo, mas eu quero te dizer que o compromisso de Jesus não é em te dar o que você deseja, é em te dar o que você precisa. A gente tem mais algumas perguntas de Jesus, como por exemplo, ele respondia também perguntas com perguntas. Quando aqueles escribas vêm tentando botar Jesus numa situação complicada, eles dizem assim para Jesus, preste atenção em mim, eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Se Jesus fala não, ele ia ser preso por insurreição contra o Império Romano. Aí Jesus responde uma pergunta com outra pergunta, e Jesus diz assim para eles: me dá aqui uma moeda, me dá aqui uma moeda. Aí eles pegam a moeda, dão para Jesus, Jesus diz assim: de quem é esta imagem? Olha a pergunta: de quem é esta imagem na moeda? Aí os homens olham e dizem: a imagem é de César. Aí sim Jesus começa o ensinamento: dai pois a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E o que eu gosto mais aqui é que a moeda tinha a imagem de César, por isso Jesus diz: dá para César. Agora em Gênesis capítulo 1 e 2 a Bíblia diz que Deus criou tudo dizendo haja, 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 mas quando ele foi fazer o homem, ele disse assim: desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem.
3 pessoas entenderam e deram glória, conforme a nossa semelhança. Então, se a moeda tinha a imagem de César e era de César, eu e você temos a imagem e semelhança dele. Eu vim dizer para alguém: você não é da pomba gira, você não é daquele santo, você é de Deus, você tem a imagem dele. Aleluia. Então, toda vez, se for para aplaudir a Jesus, aplaude com vontade. Toda vez que Jesus queria ensinar, ele fazia uma pergunta. E a última para a gente fechar, quando ele entra em Cesareia de Filipe, diz assim, Mateus 16, a partir do 13: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles: os homens dizem que tu és João Batista, os homens dizem que tu és um profeta. Aí ele pergunta de novo, querendo ensinar: e vocês? Aí Pedro é tomado e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para ele, depois de fazer uma pergunta, para começar a ensinar, e diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você disse que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer isso essa noite: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Então, todas as vezes que Jesus queria ensinar, ele fazia uma pergunta. Então, agora que você já entendeu isso, você está pronto para aprender o que Jesus queria ensinar, fazendo essa pergunta aqui. Qual pergunta, pastor? A pergunta do verso 5: onde compraremos pão para estes comerem? Que lições Jesus quer ensinar para mim e para você aqui? Que lições que Ele quer que eu aprenda e que você aprenda nessa noite? Eu vou caminhar por algumas. A primeira delas é que Jesus queria ensinar a respeito de responsabilidade. Jesus foi para um lugar deserto com os discípulos e a multidão veio. E aí os discípulos, no texto que é paralelo a esse, o milagre da multiplicação, está nos 4 evangelhos. E aí nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos dizem assim para Jesus: Jesus, manda a multidão embora. Nesse aqui não aparece essa afirmação, mas os discípulos falam isso, porque são textos paralelos. Quando a gente tem textos paralelos, a gente junta eles para ter o todo do texto, o todo do acontecimento. Então a Bíblia diz que quando eles dizem assim: Jesus, mande a multidão embora, Jesus diz: não, onde compraremos pão para estes comerem? A primeira lição é a lição da responsabilidade. Eu posso te falar uma coisa sobre o reino de Deus? No reino de Deus, a gente aprende, nós que somos discípulos, a termos responsabilidade. Aqui nós não temos obrigações, ok? Mas nós temos responsabilidades. Você não tem obrigação, né? Você não tinha obrigação de vir, ou alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou: vai para Devec Recreio hoje, vai que o culto vai ser bênção, vamos embora, vai que não tem para onde você correr. Não, ninguém te obrigou a estar aqui. Ninguém te obrigou a vir para a igreja. Ninguém te obriga a levantar a mão e dizer glória, por mais empolgado que o pregador seja ou que o cantor seja. Ninguém te obriga a ofertar. Ninguém te obriga a abrir a palavra e ler ela. Ninguém te obriga a orar quando você chega na sua casa. Mas por que você faz tudo isso? Porque você se sente responsável por essa parte. Você vem para a igreja porque você é responsável. Você tem que estar na igreja, você tem que participar do culto, tem que participar da comunhão, né? Você levanta a mão porque você se sente responsável pela adoração, por adorar a Deus. Você oferta porque você se sente responsável, porque você entende que isso aqui é mantido com a sua oferta, com o seu dízimo. Então você precisa entender essa realidade. No reino de Deus, Deus não trabalha com obrigações, mas trabalha com responsabilização. Tem um texto muito interessante sobre responsabilidade que eu gosto muito, que é Mateus capítulo 25, a partir do verso 15, que é quando Jesus conta uma parábola chamada parábola dos talentos. Ele diz assim: um certo homem tinha muitos talentos e riquezas e resolveu repartir esses talentos entre os seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1 talento, e ele partiu para uma terra longínqua. Depois de muito tempo esse senhor voltou e ele pediu contas dos talentos para os servos.
E aí o que tinha 5 falou assim: eu trabalhei muito e granjeei mais 5 talentos. O que tinha recebido 2 falou assim: eu trabalhei muito com esse 2, granjeei mais 2 talentos. E o que tinha 1 se apresentou ao Senhor dizendo assim: olha, eu temia o Senhor, porque o Senhor é um homem duro, eu fiquei com medo de mexer, de trabalhar, eu enterrei o talento, está aqui o talento que o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Aí a Bíblia diz que Jesus encerra a parábola dizendo assim: e o Senhor tomou aquele 1 talento do que não tinha granjeado e deu para o que tinha muitos talentos. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo responsabilidade. Aquele homem de 1 talento não teve responsabilidade, então ele teve uma desculpa. Isso aqui é uma chave para você discernir as pessoas. Geralmente quem não tem responsabilidade tem desculpa. Geralmente quem não faz tem uma desculpa. Se você for bom em dar desculpa, você não vai ser bom em fazer nada. É chegado o tempo de você arregaçar a tua manga e começar a se responsabilizar mais por algumas coisas, envolvendo o reino de Deus, envolvendo a tua vida, envolvendo a tua família. Vamos parar de ficar colocando a responsabilidade pelo sucesso de uma família no ombro da esposa, no ombro do filho. É você que tem que assumir a responsabilidade e falar: tá comigo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou trabalhar, eu vou me especializar. Assuma responsabilidades. Diminuiu glória. Você precisa entender uma coisa: toda vez que você assume uma responsabilidade e cumpre ela, Deus te leva a um novo nível. Então a primeira lição que Jesus queria ensinar aqui, eu não vou te cansar, é a lição da responsabilidade. A segunda lição que Jesus queria ensinar aqui, e quer ensinar para nós, é que os discípulos estão assim: mande a multidão embora. A multidão para os discípulos, eu traduzo com um nome: era um problema. Por quê? Porque eles não tinham comida, aparentemente falando, para dar para aquele pessoal. Então eles querem se resolver, se livrar do problema. Aí Jesus diz: não. Onde compraremos pão? Nos outros evangelhos diz: dai-lhes vós de comer. Além da responsabilização, a segunda lição que eu aprendo aqui com Jesus é que é só Jesus que sabe a hora que a multidão vem, e é só Ele que sabe a hora de despedir ela. Posso te falar uma coisa? Jesus sabe a hora certa de certas pessoas chegarem na sua vida e a hora certa de elas saírem. Jesus sabe o momento certo do problema aparecer e o momento certo dele sair da sua vida. Você precisa entender que é necessário, se você é discípulo, operar no tempo de Deus. Em Atos capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo orar no templo, e de repente a Bíblia diz que apareceu ali um coxo, você conhece a história, pedindo uma esmola, e Pedro e João olharam para ele e falaram assim: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo foi curado na mesma hora. A pergunta que eu te faço: aquele coxo que estava à porta do templo, estava ali desde o ministério de Jesus. Jesus passou por aquele coxo muitas vezes, mas não resolveu o problema dele. Por quê? Porque é Jesus que sabe a hora do problema ser resolvido. Quando a gente olha para João 11, a gente vê isso de novo, quando a Bíblia diz que Lázaro estava doente, e de repente eles mandam chamar Jesus, e Jesus diz: eu não vou agora não, eu vou esperar mais ainda 4 dias para ir até Betânia. E quando Jesus chega lá, então Lázaro já está morto. Você precisa entender uma realidade da vida: por mais que você queira se livrar de certos problemas, se livrar de certos boletos, se livrar de certas situações, é Jesus que sabe a hora que esse problema vai ser resolvido, é Ele que sabe o tempo certo. Você precisa entender que nós cristãos não operamos com fuga. Você não vai fugir, você vai enfrentar, e no tempo de Deus vai ser resolvido. No tempo de Deus esse Lázaro vai ser ressuscitado. No tempo de Deus esse paralítico vai andar. No tempo de Deus esse filho vai voltar para a presença de Deus. No tempo de Deus esse marido vai se converter. É Ele que sabe o tempo das coisas serem resolvidas. É Ele que sabe o tempo. Se for para aplaudir, Jesus aplaude com força. Mais uma lição que a gente aprende com essa pergunta de Jesus é que logo após Filipe falar assim: olha, não tem lugar para a gente comprar pão, o verso de número 7, a resposta de Filipe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Qual é a terceira lição que a gente aprende
com essa pergunta de Jesus é que Filipe era muito lógico e racional. E ele está dizendo: se a gente tivesse 200 dinheiros, não ia dar conta. Se a gente tivesse 200 dinheiros, não ia ter como alimentar essa multidão. O que Jesus quer ensinar aqui? É que quem é discípulo dele não trabalha só com lógica. Quem é discípulo de Jesus também trabalha com a fé. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: não viva só com a lógica, inclua a fé. Fala para essa pessoa: inclua a fé. Deixa eu te falar uma vez, mereci um glória a Deus, só essa palavra. Irmão, se a tua vida for sem fé, ela vai ser pequena, medíocre, ela vai ser vazia. Deus te trouxe aqui para te dizer: viva não apenas de acordo com a lógica, mas de acordo com a fé. Aleluia, eu sinto uma graça de Deus para dizer para alguém aqui: se você for pautar a tua vida só na tua condição, você vai viver algo muito pequeno. Mas se você pautar o que você pode viver no poder de Deus, na graça de Deus, milagres acontecerão. Eu sinto uma graça para dizer para alguém aqui essa noite: coloca a fé nesse negócio que vai dar certo, coloca a fé nesse relacionamento que vai dar certo, coloca a fé nessa vida que ela vai progredir. Coloque fé. Coloca fé, irmão. Coloca fé. Irmão, coloca fé. Uma das passagens mais bonitas da Bíblia é quando aquele homem que tem um filho endemoniado leva o seu filho até os discípulos de Jesus e diz assim: expulsem esse espírito, por favor. Aí os discípulos não conseguem. Aí então levam esse homem com o filho endemoniado até Jesus. E a Bíblia diz que o pai diz assim: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus devolve o si para ele e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que não é uma coisa é possível, é tudo é possível ao que crê. Oh, Deus te trouxe aqui para injetar fé no teu coração e te dizer: tudo é possível ao que crê. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, dá uma sacudida e fala para ele: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Coloca fé. Se você é discípulo de Jesus, coloca fé nessa situação aí, irmão. Coloca fé. Aleluia. Irmão, sem fé 1 mais 1 é 2. Minha amiga Adriana, sem fé 2 mais 2 são 4. Sem fé 1 mais 2 são 3. Agora com fé 1 mais 1 pode ser 10. Com fé 1 mais 1 pode ser 1000. Com fé 5 pães e 2 peixinhos alimentam mais de 10.000 pessoas. Eu não sei se você está entendendo. Há um poder diferente essa noite. Você vai sair daqui para viver o extraordinário, porque você não vai olhar só as circunstâncias, você vai colocar fé. Fé. Deixa eu ver quem recebe isso e pode dar um brado de glória. Fé, irmão, é fé. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem milagres acontecendo pela fé. Irmão, se eu não tivesse fé, eu não estava nem aqui. Há um tempo atrás eu estava pregando num lugar e eu disse assim: eu nasci num condomínio fechado em Bangu, chamado Vila Aliança. Tamo junto. É por isso que a gente dá certo, eu e o pastor Mateus. Também é de Bangu, não da vila. Condomínio fechado. E eu estava em alguma mensagem, eu falei isso. Aí quando acabou a mensagem, um irmão, que é até muito querido, aí virou para mim querendo me ajudar. Pô amigo, ele é pastor também. Pô amigo, não fala mais isso não. Mas como assim? Você fala que nasceu na favela, Vila Aliança. Eu olhei para ele e falei: mas não estou entendendo. Ele: não, é que assim, você fala bem, você tem assim, você não parece, ninguém diz que tu nasceu lá, então não precisa você falar. Eu olhei para ele e falei: irmão, você não entendeu. Você não entendeu onde Deus é glorificado. Você não entendeu onde entra a fé.
Eu falei para ele: você quer fazer com que Deus seja menos glorificado na minha vida, irmão? Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, as que não tem para confundir as que tem. E eu falo mesmo porque eu vim do nada. Isso é graça de Deus. Se não fosse o poder dele, eu não estaria aqui, nem sendo pastor, nem pregando. Isso é fé. Eu cheguei aqui por causa da fé. Eu não sei onde você nasceu, mas não há limites para o que você pode receber. Coloca fé, coloca fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai chegar um dia em lugares e alguém vai olhar para você e falar: você é filho de alguém muito rico. Você vai falar: não, é fé. Você vai conquistar coisas e alguém vai falar: quem te ajudou? Você vai falar: fé, fé, fé. Aleluia. Fé. Coloca fé. Jesus queria ensinar a gente a colocar fé. Ai. Tem uma menina aí que canta algo que me emociona. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor que fez. É fé. Eu não sei onde você está, mas eu tenho uma ideia de onde você pode chegar com fé. Fé. Então Jesus queria ensinar fé. Queria ensinar ele fé. Que o discípulo não anda por vista, anda por fé. Eu lembro quando eu estava para casar, eu já contei esse testemunho aqui com a minha esposa. E eu me lembro que nós estávamos noivos e eu comecei a procurar um imóvel para casar. Eu juntei com ela, falei assim: olha, você tem quanto de dinheiro? Ela falou: eu tenho uns 7 mil. Você tem quanto? Eu falei: eu estou mais fraco que tu. Eu tenho uns 3,5. Juntos. Isso foi há 15 anos atrás. 15 anos atrás, mais ou menos. E aí eu falei para ela assim: olha, esse dinheiro, ou a gente faz uma festa, ou a gente tenta financiar ou comprar alguma coisa. Aí ela falou assim: eu não quero festa não. Depois com 5 anos, depois de 1 ano de casado a gente faz festa. Se não der com 5 a gente faz. Até hoje eu não fiz essa festa. Ainda bem que ela não está aqui. Olha para mim aqui. Eu falei: não, então tá bom, vamos procurar um imóvel. Aí a gente começou a procurar imóveis e eu descobri que eu nasci com um defeito de fabricação. Muito bom gosto e pouco dinheiro. Tem muita gente igualzinha a mim aí, irmão. O gosto top, o bolso que não está acompanhando de vez em quando. Aí eu comecei a procurar casa de acordo com o gosto. Só que aí, irmão, onde o bolso não chega, a fé chega. O dinheiro compra coisas, a fé cria elas. Aí eu achei uma casa, diácono, meu amigo Flávio, olha para mim aqui. Eu achei uma casa, e aí era uma casa lá em Campo Grande. Eu morava em Campo Grande também, na casa dos meus pais e minha esposa também. Achei uma casa, 130 mil reais, mais ou menos. E eu recordo que eu liguei para o corretor, não tinha carro, fui até o centro de Campo Grande, encontrei com ele na imobiliária, ele me levou até a casa, foi eu e minha esposa. E quando eu entrei na casa, eu comecei a ver a casa, 2 andares, a cozinha toda planejada, garagem na frente, quintal atrás, quartos amplos. E eu lembro que eu fui andando pela casa, eu ia botando a mão assim, dizendo: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. O corretor, Naziel, olhou para mim e falou assim: você é macumbeiro, é? Falei: não, eu sou crente em Jesus Cristo. Deixa eu abrir mais um parêntese para te dizer: você não pode tomar posse do que é dos outros. Agora, do que está à venda, coloca a tua mão, que Deus pode te dar. Você não recebeu, não vou mais uma vez. Se está à venda, coloca a tua mão e toma posse pela fé. Aí nesse negócio eu tomo posse, ele falou: gostou da casa? Eu falei: gostei. Aí ele falou para mim: vamos fazer negócio? Eu falei: vamos.
Aí ele falou assim: você tem quanto? Eu olhei para ele e falei: quanto dá para fazer? Ele: você tem quanto? Eu: quanto dá para fazer? Você tem quanto? Quanto dá para fazer? Aí: não, é 130, mas até 120 a proprietária chega, ela está com pressa de vender. Aí eu falei: eu tenho mais ou menos uns 11 mil reais. Na época eu não conhecia o Samuel Miranda para me emprestar o dinheiro. Olha para mim aqui, e eu falei para ele: olha, eu só tenho 11 mil, uns quebrados. Aí ele falou: mas 11 mil, como é que você vai comprar a casa com 11 mil? Você tem um terreno para dar, um carro, alguma coisa? Aí minha esposa é muito águia, entrou e falou assim: não, tem um financiamento, Minha Casa Minha Vida, um subsídio para a nossa faixa de renda de 37 mil. Foi nessa época que explodiu e foi criado esse negócio de Minha Casa Minha Vida, não sei se alguém aqui lembra. Para uma determinada faixa de renda, o governo entrava com 37 mil de entrada. E aí ela entrou, falou isso, e o corretor olhou para a gente e falou: não, então tá bom, mas a entrada de você vai ser muito pequena. Aí eu falei: mas passa a ficha. O não eu já tenho, a gente vai atrás do sim. Aí ele pegou a nossa ficha, os documentos e tudo mais, a gente foi para o imobiliário, depois eu fui para casa. 2 dias depois ele me ligou e falou assim: eu não sei o que aconteceu na Caixa, mas o financiamento foi aprovado. Coloca fé, irmão. Aí eu falei: glória a Deus. Ele falou: eu vou precisar de um dinheiro de vocês fora disso, que vai ser o dinheiro do despachante. Eu preciso de R$1.000. Eu falei: eu não tenho R$1.000 sobrando. O despachante serei eu. Você me dá os endereços aí do que é para tirar, e eu vou fazer toda a documentação. Ele falou: então tá bom. Irmão, como eu tirei documento? Quem já financiou um imóvel aqui sabe. Irmão, a bateria de documento que você tem que tirar e fazer. Eu fui pegando os endereços e fui tirando tudo. No último documento, o nome do documento é ITBI. Hoje em dia, se não me engano, é 3% do valor do imóvel, eram 2% do valor do imóvel. E eu lembro que eu falei para minha esposa: tira aí, imprime aí no teu trabalho o ITBI para a gente pagar. Aí ela foi imprimir, depois me ligou, falou assim: eu não sei o que está acontecendo, não sei se é um erro lá, se é o computador, mas eu estou imprimindo o ITBI, e o imóvel que seria vendido por 120 mil mais ou menos, deveria ter um ITBI de 2%, 2 mil e pouco, 2.400 mais ou menos. E ela me ligou falando: está vindo mais de 10 mil reais o ITBI. Aí eu liguei para o corretor, falei: irmão, a casa já é minha, mas o Satanás entrou na prefeitura. Irmão, se lidar com um crente é um problema. A gente fica nervoso e fala pentecostalês com as pessoas. Olha para mim aqui. Aí ele falou: mas como assim? Eu falei: não, é porque você falou que o ITBI era 2%, mas está vindo, em vez de 2%, muito mais. Aí ele falou assim: não, isso acontece porque a casa é muito próxima do centro de Campo Grande, vai aumentar aí uma via aí, vão fazer um outro shopping não sei aonde, e aí a prefeitura coloca de acordo com o que tem de margem de valorização imóvel, não de acordo com o valor que você está pagando, não o valor venal, é o valor que tem de valorização. Eu falei: mas eu não estou pagando valorização, o que está na lei não é 2%? Ele falou: é, mas a prefeitura faz isso às vezes. Eu falei: dá para recorrer? Ele falou: dá, mas demora de 60 a 90 dias, e a proprietária tem pressa, não quer esperar esse tempo todo. Irmão, eu fiquei desesperado. Ele falou assim: ou você paga isso aí, ou eu vou vender essa casa para outra pessoa, porque já tem uma fila. Eu fiquei preocupado. Liguei para minha esposa, Samuel. Falei com ela assim: amor, você tem alguém para pedir um dinheiro emprestado? Aí ela: não tenho. E eu também não tinha. Aí liguei para alguns amigos, ninguém tinha. E aí liguei de novo para ela, ela falou: calma, você está desesperado. Falei: claro. Ela falou: calma, fica tranquilo, o casamento a gente marca a data, e se a gente não conseguir comprar essa casa não tem problema, a gente casa e mora aqui na casa da mamãe, aqui dentro, só aqui dentro. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Minha sogra é uma bênção, mulher de Deus, uma serva de Deus, mas eu estava crendo que Deus tinha um milagre especial. E aí eu fiquei preocupado com aquilo. Naquele dia eu ia pregar à noite numa igreja, eu estou dando nomes porque tudo foi fato. Igreja Batista Pentecostal Nacional de Manguariba, não sei se você conhece, final da Avenida Brasil à direita. Eu nunca tinha ido nessa igreja, o pastor não tinha carro, foi me buscar lá em casa de carro. E aí eu entrei no carro dele, e ele começou a querer conversar, e eu estava com aquilo na cabeça. A gente casa e mora na casa da mamãe, mamãe, mamãe. Irmão, um fantasma.
Minha sogra é uma benção, uma mulher de Deus. Estou falando sério, ela é uma mulher de Deus. Aí, eu tô com aquilo na cabeça e o pastor querendo puxar assunto para me conhecer, para conversar, ele não me conhecia, alguém tinha me indicado para pregar lá nele. Aí querendo puxar assunto, eu quieto, e ele falando, eu quieto. Aí de repente ele me cutucou e falou assim: meu filho, você não fala nada, só eu que falo. Eu olhei para ele e falei: pastor, eu não quero te dar mais um problema não, que eu sei que igreja tem muitos, mas eu tô com um problema aí, eu tô meio, hoje está difícil. Aí ele virou para mim e falou: fala, fica tranquilo, compartilha aí. Eu falei: é o seguinte, eu já tenho uma noiva que é o mais difícil do casamento, me quis, Deus teve misericórdia, e agora a gente encontrou uma casa, eu fiz todo o processo da documentação, a gente está juntando dinheiro há um tempo, eu trabalhei muito, fiz tudo que eu podia fazer, mas a prefeitura está cobrando um ITBI de mais de 10 mil reais e eu não tenho como pagar. Aí ele virou para mim e falou assim: qual o nome do documento? Eu falei: ITBI. Ele falou: qual o nome do documento? Eu falei: ITBI. Aí ele virou para mim e falou: então está resolvido, porque eu sou o diretor do ITBI do Rio de Janeiro. Eu olhei para ele e falei: como assim? Aí ele virou para mim e falou assim: eu fui transferido para a diretoria do ITBI tem mais ou menos um mês, porque estava acontecendo muito erro, eu não posso botar o que está abaixo da lei, porque a gente é crente, eu e você, mas o que está na lei eu mexo lá no sistema, você manda para mim as provas, os jornais, que nunca cai é fé, quem recebe pode ficar de pé dando glória a Deus. Fé. Irmão, aleluia. Comprei a casa, casei, e minha primeira visita, sabe quem foi? Uma benção, mulher de Deus. Como ela nos ajudou. O nascimento das crianças, uma benção, mulher de Deus. Olha para mim aqui. Jesus ensina sobre fé, para colocar fé e não... Eu não estou dizendo para você excluir a lógica, sair igual um doido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ter lógica, tem que ter planejamento, mas tem que ter também fé. Mais uma lição que essa história e Jesus quer nos ensinar. Para resumir, o menino vem, a Bíblia diz que o discípulo André fala para Jesus assim: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E eu gosto disso. E esse menino, Senhor, está disposto a entregar isso tudo, mas o que é isso para tantos? É muito pouco. E eu gosto desse menino aqui. Muita gente já pregou sobre o menino, mas tem um detalhe que eu observei aqui e Deus falou no meu coração. Por que esse milagre aconteceu? Você imagina esse menino saindo de casa, pensando: eu vou ver Jesus, eu vou ouvir Jesus, eu quero conhecer Jesus, mas deixa eu me preparar. Eu vou levar aqui meu pão, vou levar 5 pãezinhos, 2 peixes, daí sobra, estou tranquilo. Chegou lá, a necessidade bateu a porta, só quem tinha pão e peixe era o menino. E aí quando alguém fala assim: ó, Jesus está precisando, aí ele olha para o discípulo André e diz assim: ó, se Jesus quiser, está aqui os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Posso te falar uma coisa? Se o menino fosse alguns de nós, ia dizer assim: ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu me preparei, esse pessoal aí, o problema é deles, eu vou fazer um sanduíche com um pão, vou ficar com mais um pão, fala lá para Jesus que eu posso dar um peixe e um pão, o resto ele resolve. Mas eu gosto disso no menino, Flávio, porque o menino deu um pão e um peixe, o menino deu os 5 pães que ele tinha e os 2 peixinhos. Ou seja, ele não deu uma parte, ele não deu metade, ele não deu um terço, ele deu. Qual é a última lição que eu quero compartilhar com você? O extraordinário milagre é para quem entrega tudo. Eu sempre digo aqui: quando você entregar tudo que Deus pede, você vai receber tudo que Deus promete. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente fica
entregando um pãozinho só. Você vem num culto e entrega um pão, entrega um tempo, entrega um horáriozinho. E eu vim aqui essa noite te dizer, com essa palavra simples, que Jesus quer te ensinar, que ou você entrega tudo ou não entrega nada. E qual é o tudo, pastor? O tudo é a sua vida. Sabe qual é uma das coisas mais maravilhosas de Jesus? É que se você vier para mim e falar assim, pastor, eu tenho um negócio para te entregar, mas é ruim, eu vou falar, fica para você. A agonia, gente, quando a gente faz uma campanha na igreja, tipo essa das chuvas, e tem gente que quer entregar roupa furada, não serve nem para elas, quer entregar para os outros, uma cara de pau terrível. Posso te falar uma coisa sobre mim, sobre qualquer pessoa? A gente só quer receber o que é bom, ou o que é pelo menos razoável. Mas Jesus é tão maravilhoso, que até o que é ruim Ele diz, pode entregar. Você não entendeu? 1 de Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Vinde a mim todos vós, que está com a vida enrolada, sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Aleluia. É do jeito que você tiver. O pão pode estar amassado, o peixe pode já não estar no tempo, mas ele está dizendo, entrega que eu devolvo o milagre. Entrega que eu devolvo o milagre.